Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Hortência está aqui novamente para mais uma correção do dever, tá? Então, na disciplina de redação, assunto História em quadrinhos, páginas 76 a 79. Então, aí você que está assistindo este vídeo, corre, pega seu livro de redação e vem aqui comigo fazer a correção, certo? Então, vamos lá. Página 76. Tem aí uma história em quadrinhos. Então, diz assim: você gosta de ler histórias em quadrinhos? Qual é o seu personagem preferido? Leia esta história, em quadrinhos do Pato Donald, famoso personagem criado por Walt Disney. Certo? Então, essa história em quadrinhos do Pato Donald, ela é uma história contada por imagens. Eu tenho uma sequência de imagens que no final terminam contando uma história, um acontecimento. Então, aqui, nessa história do Pato Donald, eu tenho uma sequência de imagens. Na primeira imagem, tem ele correndo, tentando empinar uma pipa. Depois, ele termina caindo em uma poça de lama, que é pisando, em uma poça de lama. Depois, ele cai, literalmente, ao tropeçar em um tronco de árvore. Depois, ele é perseguido por um cachorro. Em seguida, ele cai em um abismo e fica preso, por sua pipa. E, por último, ele termina conseguindo empinar sua pipa, porém ele está preso, a um galho, de um tronco, quando ele cai do abismo, certo? Então, aqui tem a sequência, de imagens que terminam contando, uma história em quadrinhos, certo? Então, vamos aqui para a página 77, que tem assim, primeira questão: como essa história em quadrinhos ela é contada? Pela sequência das imagens dos quadrinhos ou pela fala dos personagens nos balões? Crianças, tem algum balão, tem balões contando com falas de personagens? Não, né? Então, a história ela é contada pela sequência das imagens dos quadrinhos. Então, há uma sequência de imagens que terminam contando a história. Segunda questão: como você conseguiu entender as cenas? Então, foi por meio dos desenhos, das ações e das expressões dos personagens, tá? Então, foi dessa forma que conseguimos aqui entender essa história, por meio dos desenhos, das ações e das expressões dos personagens. Terceiro, o que o Pato Donald está fazendo? Ele está tentando empinar uma pipa. Quarta questão: quantas cenas tem a história? Que título você daria a ela? Então, são 6 cenas, tá? 6 imagens, 6 quadrinhos, que cada quadrinho daquele conta um acontecimento que aconteceu com o Pato Donald. Então, temos aqui agora sugestões de títulos, para essa história em quadrinhos, que pode ser Um Dia de Cão, A Pipa e o Cão, Empinar pipa não é brincadeira. Crianças, essas aqui são sugestões de títulos, tá? Vocês podem colocar outros, certo? São apenas sugestões. Se você aí criou outro título para a sua história em quadrinho que não está nesses aqui, sem problemas, ótimo, tá? Então, vamos aqui para a quinta questão. Que detalhes da história em quadrinhos nos permitem saber que? Letra A: Pato Donald está brincando durante o dia. Então, que detalhes, favorecem com que a gente perceba que ele está brincando durante o dia? Pelo dia claro, o céu azul e as nuvens brancas, tá? Pelo dia claro, o céu azul e as nuvens brancas. Letra B: Pato Donald está em movimento? Sim ou não? Então, vamos aqui, ele está em movimento pela fumacinha, nuvem de poeira,
pela posição dos pés e das mãos, pelos risquinhos paralelos, pelas gotinhas de suor sobre a cabeça, que indicam que ele está andando, correndo ou caindo. Então, são justamente esses elementos que estão ali presentes na história em quadrinhos que conseguimos perceber o que está acontecendo, se ele está correndo, se ele está parado, se ele está se movimentando muito, tá? Então, são esses elementos que conseguimos perceber quais são os acontecimentos que estão acontecendo com os nossos personagens, certo? Continuando aqui. Página 78, sexta questão. Onomatopeias são palavras que imitam sons. Escreva onomatopeias que podemos usar para imitar os sons produzidos por. Vamos lá. Letra A. Um gato miando. Como é? Miau, miau. Desta forma. Letra B. Um galo cantando. Cocoricó, né, crianças? Cocoricó. Letra C. Um bebê chorando. Buá, buá, buá. Letra D. Um cachorro latindo. Au, au, au. Né? Então, são esses, né, exemplos que temos de onomatopeias. E o que são onomatopeias? São palavras que imitam sons, certo? Continuando, sétima questão. Que onomatopeias foram usadas nessa quadrinhos, né? Nessa história em quadrinhos? Então, lá na história em quadrinhos que a gente acabou de ler, né, no início da aula, tinha algumas onomatopeias que eram de acordo com os acontecimentos que aconteciam com o Pato Donald. Então, ele está perguntando aqui na sétima questão que onomatopeias foram usadas na história em quadrinhos. Então, tem o tri e flop, tá? Foram essas onomatopeias. Letra A. O que elas representam? Representam os ruídos causados pelo tropeço e pela queda do personagem Pato Donald. Então, quando ele tropeça lá no tronco da árvore e quando ele cai no abismo, tá? Então, essas onomatopeias foram utilizadas para representar os sons do tropeço e quando ele cai no abismo. Letra B. Que onomatopeias você usaria para imitar o som produzido pelo cãozinho? Então, aqui, é resposta pessoal, tá, crianças? Vocês irão escrever aí uma onomatopeia que vocês usariam para imitar o som produzido pelo cãozinho. Mas a tia tem também uma sugestão de resposta, né, que pode ser o rangido do cão, tipo... né, esse GRR, tá imitando o rangido do cão, e au-au, né, que é o barulho, o som, né, que conseguimos escutar quando o cachorro late, que pode ser representado dessa forma aqui por palavras au, 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 certo? E etc, tá? Então, aqui é uma sugestão de resposta, pode ter outros exemplos, tá? Vocês podem colocar aí como uma forma de imitar o som produzido pelo cãozinho, tá? Que estava perseguindo o Pato Donald. Oitava questão. As frases a seguir descrevem o que aconteceu com o Pato Donald. Numere os fatos de 1 a 6 na ordem que eles aconteceram. Então, tenho aqui, né, 6 parênteses, na qual iremos enumerar de 1 a 6 de acordo com a sequência dos acontecimentos corretos. Eu já vou falar aqui a sequência correta, tá? Vou continuar do 1 ao 6. Então, aqui, a primeira sequência é quando diz assim: Pato Donald começa a correr para empinar sua pipa. Então, vocês irão colocar o número 1, tá? Aqui. 2. Pato Donald se distrai e pisa em uma poça de lama. Vamos agora para o 3. Pato Donald tropeça em um tronco de árvore e cai. 4. Pato Donald se levanta com a linha enrolada em seu corpo, mas é perseguido por um cão bravo. 5. Pato Donald cai no abismo e fica preso em um galho por meio da linha. 6.
Pato Donald se segura na linha que está presa no galho e a pipa finalmente sobe, né? Então, aqui eu tenho uma sequência correta dos acontecimentos, né, que tinham lá na história em quadrinhos. Página 79, diz assim: as histórias em quadrinhos também podem conter balões para as falas e os pensamentos dos personagens. O formato deles nos indica se o personagem está gritando, cochichando, pensando e etc, né? Várias ações podem estar presentes, né, nas histórias em quadrinhos. Então, vamos aqui agora, né, relacionar os balões com ações descritas abaixo. Quais são as ações? Cochichando, gritando, falando e pensando. Então, eu tenho aqui as imagens, né, os formatos dos balões e iremos classificar, certo? Então, o primeiro balão que aparece, esse balão, ele é o quê? É o balão que indica que o personagem está falando, tá? Observem o formato dele, certo? O segundo, que parece um formato de uma nuvenzinha, né? Com duas pontinhos, né? Redondos, bolinhas. Então, aqui no segundo, eu tenho o quê? O personagem está pensando. Então, esse é o formato do balão. O terceiro, que é um balão tracejado, né, com vários tracinhos. O personagem está o quê? Cochichando, falando em voz baixa. Já o quarto, né, que é um balão que já dá a ideia de uma explosão. Nesse caso aqui, o personagem está gritando, certo? Então, tenho aqui as imagens dos balões e conforme o seu formato, eu vou ter aqui o seu uso. Seja para indicar que está cochichando, gritando, falando ou pensando. Então, aí, crianças, a sequência fica como 3, 4, 1, 2, certo? Vamos adiante. Então, aqui, nós iremos numerar, né, as imagens com o número do balão que mais combina com cada uma delas. Então, na primeira aqui, o garotinho está o quê? Falando, né? Na outra imagem, que tem o garotinho com a mão no queixo, ele está o quê? Pensando. Na outra, que tem o garotinho, né, na terceira imagem, e tem o garotinho assim, com a mão pertinho da boca, ele está falando baixo, né? Então, vocês irão colocar o número 3. E na outra, um garoto aparece com a boca aberta, né? Com a expressão que ele parece que está o quê? Gritando, né? Então, vocês irão colocar o número 4. Então, a sequência fica de baixo para cima. 1, 2 e 3, 4. Certo? Então, crianças, finalizamos, né, a nossa correção em referência à história em quadrinhos na disciplina de redação. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!